Estamos recebendo hoje em nossos estúdios o José Claudinei Rocco. José Claudinei é formado em administração pela Unicesumar e atualmente está cursando um MBA em gestão de negócio. Então você que sempre se interessou em saber um pouquinho mais sobre o setor de autopeça, fique conosco para esta entrevista com esse empreendedor e empresário do setor que atua há mais de 30 anos neste ramo. Seja bem-vindo, José Claudinei, ao nosso programa Gestão de Negócio. Ouvindo nos bastidores um pouco da sua história, uma história muito interessante, uma história de luta e de empreendedorismo, que você começou a trabalhar justamente como caminhoneiro. Conta para nós um pouquinho dessa sua história, José Claudinei. Como você próprio disse, né? Eu iniciei a minha carreira profissional como caminhoneiro. Na época eu trabalhava de motorista para outros empresários do ramo de transporte e com o passar dos anos nós fomos adquirindo um certo conhecimento na área e a ponto de chamar a atenção de montar uma empresa familiar, né, com autopeças. Eu e meu irmão da cidade de Moarama, nós montamos um autopeças e daí então começamos a comercializar peças de caminhões mais da área pesada e também mais especificamente com cronotacógrafos para caminhões e turbinas, né, turbos. Turbos aí então já engloba essa área de caminhonetes também, e caminhões de todos os tipos e modelos. E estamos aí há mais de 20 anos, né, envolvidos com autopeças, além de, claro, de todo esse conhecimento profissional que completa esses 30 anos, como você mesmo disse. Então, como caminhoneiro, você não chegou a dirigir os fenemês, não, né? Já é depois da época dos fenemês. Já é depois da época dos fenemês. Mas eu trabalhei com caminhão Mercedes, puxando canas, né? Trabalhei com Scania na estrada, rodava o Brasil inteiro e tal, então eu tinha uma experiência, não cheguei ainda a pegar a época dos bitrens, eu estou entre meio os fenemês e os bitrens. Não chegou a trabalhar com carreta então, enquanto motorista? Carreta sim, carreta, não sim. bitrem. O que mudou, Claudinei, daquela época que você foi caminhoneiro para agora? Olha, o que a gente observa que as dificuldades aumentaram, devido à estrutura, a malha viária do Brasil continua a mesma, né? De quando nós começamos lá atrás, pouca coisa foi mudada, principalmente naqueles países onde o transporte terrestre, o rodoviário, ele é muito, talvez seja o único meio, né, que existe, sobretudo as cidades do Norte e Nordeste, Mato Grosso, e a quantidade de caminhões aumentou de maneira substancial. Com isso, nós percebemos que as demandas por frete aumentaram, observa-se também que o lucro, né, do caminhoneiro diminuiu, e isso acabou incentivando a entrada de empreendedores, de especuladores, e aí complicou mais ainda, porque na verdade o caminhoneiro ele não tem muito tempo de fazer a gestão do seu próprio negócio, né? Então ele acaba trabalhando de acordo com o momento, né? Os fretes se submetem aos fretes, uma vez que ele está fora de casa, ele não tem tempo de pensar se aquele frete vai ser lucrativo ou não. Então, de quando eu trabalhava com caminhão até agora, os caminhões aumentaram, que veio chegar os bitrens, os rodotrens, né? Então isso acabou otimizando esse processo todo, quer dizer, um motorista só leva a carga praticamente de 3 caminhões. E com isso acabou aumentando muito essa demanda. Observa-se que para os caminhoneiros mais antigos isso ficou tão difícil que são raros. Hoje o transporte está nas mãos de algumas grandes e de algumas grandes empresas. São poucas no total, mas que respondem aí por mais ou menos 70% do transporte rodoviário brasileiro.
Então, o programa que tivemos no governo Dilma, estimulando cada caminhoneiro ser dono do seu próprio negócio, ser dono do seu caminhão, a juros que na época, inclusive, eram juros anuais, juros atrativos, acabou colocando no mercado uma frota imensa de caminhões. E esse aumento de caminhões acabou barateando o frete. E como que você vê essa questão da tabela do frete? Resolve? É a solução? Se bem que não só a tabela, né? O governo acabou, pela greve que teve dos caminhoneiros, logo quando o ano seguinte que o Temer tomou posse, e esse ano também havia-se especulação de termos novamente uma greve como aquela que tivemos em maio, que o Brasil ficou parado quase que 20 dias, praticamente parado. Com medo de uma greve, ele mexeu na fórmula de cálculo e reajuste da Petrobras, inclusive impactou. A Petrobras teve uma queda de 32 bilhões em valor de mercado, justamente em função do governo Bolsonaro ter mexido, ter parado. Opa, espera aí, não vão aumentar o diesel agora. E o fato dele, dito liberal, um governo liberal, interferir na Petrobras na tabela de preço, nos preços do diesel, acabou mexendo com o mercado. E na outra ponta eu tenho o caminhoneiro, que temos aí uma sobra estimada de 300 mil caminhões. Como que você vê isso? Você que no dia a dia do teu negócio, na tua empresa, você está atendendo empresários do setor e atendendo caminhoneiros. Como que você vê isso, José Claudinei? Olha, o que a gente observa é que aquele programa que foi lançado na época da presidente Dilma, ele acabou caindo por terra devido a que o programa era para favorecer os caminhoneiros. E, na verdade, entraram empreendedores e especuladores que acabaram sufocando esses caminhoneiros, que, em tese, seria o grande objetivo, não é, desse programa. Com relação ao governo Bolsonaro ter travado um aumento, eu imagino que de antemão pode ter sido uma coisa assim interessante para os caminhoneiros. No entanto, isso trava a economia, e a economia ela fica estagnada. Em ficando estagnada, também não gera frete. Em não gerando frete, nós caímos na mesma armadilha, que é de a economia não crescer e ficar muito difícil para os caminhoneiros. São os primeiros que sentem o impacto da economia em baixa, são os próprios caminhoneiros, porque eles é que transportam, eles que fazem, na verdade, a economia girar, porque nós temos hoje, a nossa maioria do nosso transporte hoje, ele é feito ainda por via rodoviária, né? Não são como outros países mais desenvolvidos, que têm até as ferrovias muito bem monitoradas e também conservadas. Nós não temos um transporte também fluvial que nos permite, embora tenhamos vários rios que poderíamos explorar um pouco mais isso, mas e também não há um incentivo nessas vias ferroviárias. E com isso, os caminhoneiros enxergam nisso uma possibilidade de realmente crescimento, mas o que a gente tem, eu pelo menos percebo, é que se de um lado a economia não cresce, o diesel pode estar até barato, mas se a economia não responder, eles não estarão gastando combustível, mas também não estarão trabalhando, né, como deveriam, como gostariam. Então isso eu acho que é um círculo muito vicioso e que não vai nos tirar da situação que nós estamos. Você acredita que essa tabela do frete é a solução? Você tabelar o frete? Olha, eu acho que assim, daria para fazer uma composição. Uma tabela de frete, ela é um pouco complexa. Quando você fala assim, uma tabela de frete simples. O que eu imagino seria a solução é você vincular, por exemplo, o frete ao litro de óleo diesel. Por exemplo, se você vai fazer uma viagem daqui para Curitiba, por exemplo, nós temos 500 quilômetros a serem percorridos. Quanto eu vou gastar de combustível? Então, se eu vou gastar tanto de combustível, por exemplo, o caminhão vai gastar aí tipo 250 litros de combustível, vamos imaginar assim, né, um exemplo. Se eu vou gastar 250 litros de combustível, eu teria que ter qual é a fórmula que pode me tornar esse frete viável.
Porque realmente, se você analisar, o que impacta no frete é o combustível. É o combustível, ele responde aí por 60% do valor do frete. Então, se você vincular uma tabela, criar uma fórmula, né, onde você utilize o preço do combustível para que isso possa gerar realmente lucro real, não um lucro imaginário para o caminhoneiro, e aí ele fica muito mais fácil para ele fazer esta operação matemática na hora de contrair esse frete. Então imagino que se vinculasse essa tabela, é interessante, mas desde que vinculada ao preço do combustível. O preço do diesel. O preço do combustível. E variar de acordo com o preço do combustível. Então, porque é o elemento, professor, que mais impacta hoje no custo dos caminhoneiros. Então, se fosse para criar uma tabela, que se criasse não por quilometragem talvez, né? Porque a quilometragem também daria quase a mesma coisa, mas a quilometragem, você tem estradas hoje que tem pedágios, por exemplo, outras estradas não tem pedágio, né? Então, criasse uma fórmula onde o frete fosse vinculado de alguma forma no litro de combustível. E essa tabela de frete acabou tendo um efeito contrário para os caminhoneiros, aquele que tem um caminhão, 2 caminhões no máximo, porque o que a gente está vendo? Um aumento das empresas de transporte, até mesmo cooperativas, grandes grupos empresariais, agora voltaram às compras de caminhões, montando frota própria a partir da vinculação da tabela de frete. Quer dizer, em vez de ajudar o caminhoneiro, aquele indivíduo que está lá sofrendo, lutando com o seu caminhão, a tabela também trouxe esse contraponto. E é complicado quando você vai disputar um frete com uma empresa que tem 100, 200, 300 caminhões. É a lei da oferta e da demanda. Mas este e outros assuntos, principalmente agora, vou aproveitar no próximo bloco e te questionar mais sobre o seu setor específico, o setor de autopeça. E ao mesmo tempo, o que mudou a partir do momento que você cursou administração para aplicar os conhecimentos de sala de aula no teu negócio. Então fique conosco para que no próximo bloco a gente converse um pouco mais com esse empreendedor e empresário do setor de autopeça, o José Claudinei Rocco. Era uma vez uma garrafa PET. Veio a reciclagem e a transformou em tecido, vassouras, madeira plástica e até casco de barco. Você tem um papel importante nessa história. Colocar os plásticos, papéis, vidros e metais no lixo seco, separados dos restos de alimentos e outros materiais orgânicos no lixo úmido. Isso facilita o trabalho dos catadores, gera empregos e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal. Então, combinado lá em casa amanhã depois do trabalho? Cara, amanhã não vai dar. Amanhã é meu dia de sofrer um acidente. Vai já? É, a pedra do esmeril vai soltar e esmagar meu olho esquerdo. Vou ficar te devendo. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. Eu estou aqui para te apresentar a Unipar Social. Você sabia que a Universidade Paranaense é uma instituição comprometida também com a comunidade externa? É isso mesmo. Além de oferecer todo o suporte necessário para os seus alunos, ela investe todos os anos em mais de 300 projetos que beneficiam cerca de 1 milhão de pessoas, direta e indiretamente no seu raio de influência. E eu tenho mais uma boa notícia para te dar. Agora você fica por dentro de todas essas ações acessando o site social.unipar.br. Unipar Social, transformando projetos em benefícios. Retomamos a nossa conversa com o empresário e empreendedor do ramo de autopeças, de mecânica pesada. Olha que interessante. E ele começou
como motorista de caminhão. Então, conhece como ninguém esse setor. José Claudinei, nesse teu trabalho, a gente estava conversando da dificuldade e o surgimento de empresas mais fortes no ramo de transporte, as grandes transportadoras e até mesmo cooperativas, grandes grupos empresariais que pela tabela de frete agora estão adquirindo caminhões. E os números estão mostrando isso, como o primeiro trimestre, que vendeu mais caminhões da linha pesada do que o primeiro trimestre do ano passado. Esse aumento nas vendas vem refletindo no teu setor específico? Sem dúvida nenhuma, né? A minha área também, como disse, na prestação de serviços, eu presto serviço por Inmetro como inspeção de cronotacógrafos. E todos os veículos, embora saindo da concessionária novos e tal, eles precisam ser submetidos a essa inspeção. Então isso acaba fomentando o nosso negócio, sem dúvida. Mas é como a gente disse, né? O setor de transporte, ele está cada vez mais sendo dominado pelas grandes transportadoras. E aqueles motoristas, aqueles pequenos proprietários de caminhões, pequenos que eu digo no sentido de ter uma frota pequena, né? Então tem 1, 2, 3 caminhões, eles acabam sendo sufocados, porque chega esses grandes empresários, essas grandes transportadoras, além de ser grandes, já se unem, formando esses grupos. Nós temos em Maringá, por exemplo, o G10, nós temos tantos outros que engloba 4 ou 5 grandes empresas de transportes. E aí com isso, eles acabam chegando numa cooperativa, olha, nós vamos transportar toda a sua frota, nós fazemos por tanto frete. Então eles conseguem realmente chegar na frente e a esses proprietários de caminhões que tem só 1 ou 2, 3 caminhões. E eles acabam não respeitando a tabela de frete. Eles acabam não respeitando. E aí, o que acontece? O caminhoneiro que tem 2, 3 caminhões, ele acaba também tendo que se submeter a puxar, a trabalhar para esses grandes frotistas. Você imagina só, ele acaba sendo um terceirizado dessa transportadora que, em tese, tomou o lugar que era dele, né? Então, realmente hoje são heróis os nossos caminhoneiros hoje que têm o seu próprio caminhão e sobreviverem nesse cenário tão hostil, né, para eles. Então realmente fica aqui registrado o meu apreço e até mesmo a minha admiração por eles, porque realmente precisam fazer malabarismo todos os dias para se manter no mercado. Para fechar as contas, né, porque é muito injusto ter que pegar um frete de retorno que muitas vezes paga só o diesel, e olha lá. Mas e a tua empresa? Qual que é o nome da tua Autopeças? A minha empresa chama Rocão Peças e Acessórios. Aqui em Cianorte, na cidade de Cianorte? Eu tenho uma unidade aqui em Cianorte e uma unidade em Campo Mourão também. Rocão. Né? Rocão, que vem do sobrenome Rocco, né? Então, quando eu era caminhoneiro, até o nome já veio disso. Porque normalmente o posto que chamava atenção era Posto Amigão, Carretão. Então eu gostaria, eu e meu irmão, né, na época ele era meu sócio, e nós tínhamos um sonho de colocar alguma coisa assim no aumentativo, mas envolver o nosso sobrenome também, né? Então aí veio o nome Rocão, um nome curto, fácil de ser gravado e que desde da fundação está até hoje. E a gente também tem em Campo Mourão, eu tenho lá a empresa que é de sócio, já é com uma outra pessoa, né, que chama MDO Rocão Transportes. Aliás, Rocão Turbinas. MDO. MDO Tacógrafos, Rocão Turbinas. Que bom. Então, hoje, na tua empresa da cidade de Cianorte, a Rocão Autopeças de Cianorte, tem quantos funcionários? Nós temos 12 funcionários. 12 funcionários. Você acabou buscando uma graduação em administração para aperfeiçoar o teu negócio. E você tem implantado o conhecimento que você adquiriu em sala de aula? Todos eles. É incrível como quando você faz, se propõe a voltar para os bancos escolares e fazer uma graduação na sua própria atividade, o quanto isso te traz de benefícios, né? Eu, por exemplo, o que eu mais utilizei e utilizo sempre, né? Faço aquela análise, né, de ambiente, análise fofa que a gente chama, que a gente aprendeu na faculdade, para você descobrir onde estão as suas fortalezas, aonde estão as suas fraquezas, quais são as ameaças que você tem fora do ambiente de trabalho e as oportunidades que você pode buscar. Então isso constantemente, reuniões com os colaboradores,
departamentalizando toda a empresa, cada setor responde por uma área, embora uma empresa consideradamente pequena, mas o processo que está estabelecido na nossa empresa, ela pode ampliar, que vai crescendo na mesma proporção, né? Então, tudo que eu aprendi realmente na faculdade, na universidade, eu consegui migrar para o meu negócio e ter dado resultados surpreendentes. Inclusive houve uma redução, né? Você tinha 20 funcionários e conseguiu otimizar. Uma das técnicas que você utilizou foi essa análise de forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Exatamente. O que você reestruturou na empresa de uns primeiro, anos para cá? Uma boa gestão, né? Um programa de gestão. Quando você tem um programa bom de gestão, quando você tem, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar e ser representante do Inmetro, então eu tinha um programa do banco de rolos, um programa de gestão, um programa para controlar os selos que vinham do Inmetro, porque o Inmetro manda umas cargas de selos, de lacres, e nós somos responsáveis por isso. Então todo esse processo eu tinha que fazer vários lançamentos. Agora eu consegui centralizar tudo em um programa. Criamos um programa de gestão, até o programa de Belo Horizonte, não é nem daqui, e ele é um programa especializado nisso. Então ele conseguiu centralizar todo esse sistema, e eu faço um lançamento só e o sistema distribui para todas as áreas competentes, né? Um outro ponto também que eu achei, que eu considero assim, que foi muito importante nessa otimização, foi que ferramentais. Nós tínhamos, por exemplo, a furadeira normal, nós tínhamos, as ferramentas eram furadeiras normais. Hoje tudo uma automática e eletrostática, né? Então isso agiliza o processo e tudo mais. Na parte de acessórios, que eram produtos que às vezes, até eu precisei fazer um estudo para descobrir que aquele tipo de mercadoria não estava tendo lucratividade na minha empresa. Ele tomava meu tempo, ele gerava uma demanda muito grande de funcionários e não produzia resultados. Então, talvez se eu não estivesse, um caso desse foi, por exemplo, a autoelétrica. A autoelétrica, no meu negócio, ele acabou sendo desinteressante diante do contexto, né? Claro que tem muitas empresas que vivem só disso, mas a autoelétrica, eu tinha uma demanda grande de funcionários e o resultado era pífio diante de toda a movimentação que tinha. Então, você vai somando e vai otimizando cada setor, você consegue encontrar uma fórmula ideal, e que ainda eu acho que não é a ideal, por isso que até eu estou fazendo MBA em gestão de negócios, porque eu acho que o meu negócio pode melhorar muito ainda, ele pode ser mais otimizado. E claro, daí se você precisar contratar, se você precisar realmente ampliar, você já amplia, mas já com esta consciência de que todo o setor tem que ser autossuficiente e tem que produzir resultados. Se ele não produzir resultados, ele deixa de ser viável. Está fora. Então, a parte de autoelétrica não tem mais na sua empresa? Não tem mais na minha empresa. Então, se especializaram na parte de tacógrafo e turbinas. E turbinas. De caminhões e de caminhonetas. Isso. E também, nessa pesquisa, nós entendemos que a tapeçaria seria um ramo bacana, porque devido aos seus indicadores aí, né, de produtividade e até mesmo de lucratividade. Aí nós acabamos adotando, nós tiramos a autoelétrica, que nós tínhamos 7 funcionários só para trabalhar em autoelétrica, e adotamos a tapeçaria, que eu faço com 2 e dá mais lucratividade a tapeçaria do que a autoelétrica com 7. Trabalham fazendo tudo, cama... Exatamente. Cama, maleiros, tapeçaria personalizada, tipo, se chega uma empresa, eu quero fazer uma capa de banco para não estragar a capa original, mas eu quero que bota bordado o logo da minha empresa. Nós fazemos, prova disso, nós temos uma empresa muito grande aqui da nossa região, a Avenorte, que faz toda a parte da tapeçaria conosco, e a tapeçaria toda personalizada, todos os itens têm o logo da Avenorte, embordado. E é um ramo que você não tinha estudado antes? Não tinha. Até levantar essa questão dos custos, isso. Você aplicou aquela técnica A, B, C para ver a curva. Né? Então aí você sabe quais são os pontos que estão te dando resultados. Se você não tiver um estudo aprofundado em cima disso, você trabalha e acaba não tendo lucratividade, você não consegue encontrar. Então é interessante o empresário entender que existem técnicas próprias, apropriadas, e que podem te levar a conhecer o seu próprio negócio. Eu achava que sabia conhecer o meu próprio negócio. Depois
de terminar o meu curso de graduação, eu pude entender que eu não sabia nada, eu sabia a parte técnica, mas as empresas hoje, elas não sobrevivem só com a parte técnica. É necessário ter a parte administrativa muito bem alinhada com a parte técnica, né? E a parte administrativa, a parte técnica e, claro, a de recursos humanos, as pessoas precisam entender o que está acontecendo na sua empresa. Os seus colaboradores, os atores da sua empresa precisam conhecer exatamente aonde a empresa quer chegar. E para que eles saibam, é necessário ter reuniões e mais reuniões, para cada um assumir um papel dentro da empresa, para que eles se sintam também responsáveis pelo resultado. E só assim você vai conseguir arrancar o que eles têm de melhor. E você tem muitos dos seus clientes que são colegas da época que você era caminhoneiro. E como que você concilia essa área de gestão da empresa com a parte de relações públicas? Porque se eu conheço você, eu quero você me atendendo, me explicando, me fazendo preço e dando aquele desconto especial. Como que você consegue administrar isso? Olha, professor, isso aí é uma técnica que não vai fugir. Eu imagino que não é só da área de autopeças, em qualquer outra área, ela está muito ligada a uma palavra chamada conhecimento. Quando você domina o que você vende, quando você conhece o seu produto, os preços acabam sendo a parte menos significativa do negócio. Quando você apresenta para um caminhoneiro aquilo que ele tem necessidade, mas ele não conhece em profundidade, e você pode apresentar quais são os benefícios que aquele material, que aquela peça, que aquele produto vai trazer em relação ao que ele tem hoje, ele pode ser seu amigo particular, pode ser seu amigo de épocas de estrada, né, que ele vai prevalecer os benefícios que ele vai conseguir com isso. E eu encontro muitos desses a maioria dos amigos daquela época são meus clientes hoje, e fazem questão de ir lá negociar comigo, né? E eu não sei, agora eu não sei se é porque eu vou convencer eles a comprar aquilo que eles já queriam comprar, eu vou acabar reforçando aquilo que eles queriam, ou na verdade é devido à confiança, né, que foi adquirida ao longo do tempo, pelo fato de nós termos viajado juntos, de nós termos compartilhado até as gavetas de cozinha juntos. Inclusive até eu tenho uma passagem que na minha época de caminhoneiro eu sofri um acidente terrível. Eu estava no Moinho Fluminense, no Rio de Janeiro, fazendo a minha própria refeição na gaveta do caminhão, explodiu o bujão de gás, eu queimei 80% do corpo, fiquei mais de 6 meses, né, sem viajar e tal, e muitos dos meus amigos caminhoneiros me visitavam, iam no hospital, me visitavam, fiquei muito tempo internado no hospital, né? Mas, então criou esse vínculo, essa amizade, assim, duradoura, vamos dizer assim. Mas na hora da negociação, eu tenho que ter argumentos para convencê-lo, senão só aquela amizade antiga não vai conseguir concluir o negócio. Então, muitos planos, José Claudinei, de terminar esse MBA em gestão e continuar estudando, porque você estuda, o que você aprende em sala, você aplica na prática, na tua atividade empresarial, e está gostando dos resultados. A própria redução e ampliação da qualidade, o levantamento que tinha uma área que você achava que dava resultado e quando levou para a planilha para calcular, que era o setor de autoelétrica, viu que não dava resultado, acabou agregando o setor de tapeçaria, que trabalha com menos funcionários e um valor agregado muito maior. Então é louvável realmente você não parar, e não só não parar de estudar, como levar os exemplos da gestão que você vem fazendo e estimulando os profissionais de diferentes outros ramos, os empreendedores e os empresários, que há necessidade de estudar. Conhecimento é poder, e conhecimento a gente precisa sim estar buscando constantemente. Muito interessante, a gente ficaria aqui o dia todo proseando, conversando sobre esse ramo, que é um ramo empolgante, um ramo que realmente só de conversar com você dá para perceber a paixão que você tem por esse setor. Então, meus sinceros agradecimentos, não faltará convites para a gente trazer você em outras oportunidades para a gente explorar um pouco mais, para entender sobre esse negócio de autopeças, especificamente do ramo de turbinas e também tapeçaria, mas principalmente saber o que mais você está estudando, quais são os planos futuros. Então, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Termina aqui mais um programa Gestão de Negócio.
Escreva para nós através do e-mail tv@unipar.br. Encaminhe suas sugestões e também as suas críticas. Muito obrigado pela sua audiência.